vídeo. Então solta o vídeo. Eu cansei. Tô sem forças. Esgotada. Mas nem sempre foi assim. Eu era mais intensa. Será que eu consigo recuperar isso? Muitos outros lugares já ouviram a mensagem de Deus através da Andressa. Com uma agenda tão cheia, poderia não sobrar tempo para aquilo que toda criança gosta de fazer: brincar, aproveitar a infância. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Ei, foi. Logo eu do louvor. Que forte, hein? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se as suas últimas 24 horas definissem o quão intenso você é, como você terminaria? Não precisa responder. Amém. Feche seus olhos. Nós vamos estar orando. Senhor, nós queremos chamar a Tua presença neste lugar. O Senhor já está nesse lugar, Deus, mas nós queremos nos conectar contigo. Deus, nós temos entendido, Deus, quão importante é ter o senso de urgência. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração. Se tem alguém aqui, Deus, que perdeu a intensidade, que hoje seja um dia de renovo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, use a minha vida, Deus, para trazer uma palavra e que todos possam estar com o coração aberto, Deus, para receber. Em nome de Jesus, amém? Amém, gente. Cadê a musiquinha? Lá em Marcos 12:30, quem está com a Bíblia aí? Amém, abre aí a Bíblia, ou então acompanha no telão. Em Marcos 12:30, fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as suas forças. Esse é o versículo que a gente vai estar falando durante toda a noite. E a gente vai estar refletindo sobre ele. E eu confesso que ele é um dos meus versículos favoritos. É muito incrível viver
Marcos 12:30. Lá no final fala assim, com todas as suas forças. Fala assim, com toda a sua força. E aí eu fui pesquisar, né? A palavra força, ela tem um sinônimo. Vários sinônimos, né? Na verdade. Mas um dos sinônimos da palavra força é intensidade. Fala assim, intensidade. A galera da intensidade. Com toda a sua intensidade. Então, esse versículo, ele nos traz algo. Nós precisamos amar a Deus com toda a nossa intensidade. Amém? Só que antes dele chegar lá no final e falar assim, com toda a sua força, tem um ponto que é bem interessante. Que ele simplesmente fala assim, ame o Senhor, o seu Deus. E é mais ou menos sobre isso que o Senhor, ele ministrou no meu coração. Antes de amar a Deus com toda intensidade, nós precisamos fazer o mais simples, que é amar a Deus. Tudo começa com o amar a Deus. Fala assim, amar a Deus. E aí ele fala, né? Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, ou seja, todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, tudo que você deseja fazer, com toda a sua alma. E ele fala com toda a sua força. E aí eu assisti uma ministração que falava sobre esse versículo, e ele trazia o significado no hebraico dessa palavra força. E eu achei muito interessante. A palavra força, ela é meod. E sabe o que quer dizer meod? Não é intensidade. Meod significa muito. Fala assim, muito. E aí eu achei muito incrível, porque se eu fosse traduzir o versículo de novo, só que falando meod no lugar de força, ele iria estar falando assim, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todo o seu muito. Olha que incrível, com todo o seu muito. Muito o quê? Com todo o seu muito. O Senhor, Ele quer que você dê o seu muito para Ele. Amém? E aí, esse meod, em alguns outros versículos, ele acaba se repetindo, como se fosse um muito, muito. É tipo... eu vou falar. Quando alguém fala assim, a Fernanda gosta de sorvete. Todo mundo sabe que eu gosto de sorvete. Aí eu falo, mas eu gosto muito. Mas não é um muito, é tipo, um muito, muito. O Ramon gosta muito, mas eu gosto muito, muito. Tá dando para entender? Você pode amar a Deus muito, mas não é só muito. Meod é muito, muito. E hoje, eu vou estar trazendo, né, a ministração por meio desse versículo, mas tudo vai se basear no muito. Então grava na sua cabeça assim, eu quero ser muito para Deus. Todo mundo sabe, né, que eu casei. E aí, que alegria, tá mais alegre que o meu esposo. Todo mundo sabe que eu casei e agora eu tô naquela fase de receber visita lá em casa, né? E aí tem um negócio que é muito difícil de trabalhar em shopping, que se chama Casa Vieira e Le Biscuit. Porque é muito difícil você estar no shopping e não querer comprar as coisas de casa, né? Aí eu vejo lá, uma petisqueirazinha, eu quero levar para minha casa. Aí todo dia eu chego em casa e eu, Ramon, eu comprei mais um negócio. Ele, minha filha, todo dia você compra um negócio diferente. Aí eu compro de pouquinho, né, para não parecer que é muito. Mas assim, toda vez eu vejo, poxa, uma petisqueira. Quando a galera for lá em casa, eu vou botar um amendoim na petisqueira. Eu quero uma manta, porque eu vou botar no sofá. Quando a galera chegar, a galera vai ficar lá na manta. A gente tem uma churrasqueira. Aí quando a galera chegar, a gente vai fazer um churrasco. Aí eu vou fazer tudo que eu sei fazer, que é arroz e feijão. Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que quando eu recebo alguém lá em casa, eu quero fazer muito.
para as pessoas que vão lá em casa. É um sentimento de querer dar muito. Fala assim, eu quero dar muito. Mas não é dar muito de tipo, vou fazer um banquete. É de dar o meu muito. O meu máximo eu vou fazer. Vocês estão entendendo? Amém. E aí, trazendo essa analogia super de sabedoria do meu exemplo, eu queria que vocês se comparassem a quando a gente vai organizar a nossa célula. Quando eu estava refletindo sobre esse versículo, eu fiquei pensando, poxa, eu sou uma pessoa que não consigo fazer nada de qualquer jeito. E aí, às vezes, eu até exagero um pouquinho. Mas em tudo que eu vou fazer, eu quero dar o meu muito. E na célula? Quando eu vou fazer a minha célula, quem aí é líder de célula? Qual foi a última vez que você falou assim, eu quero fazer a melhor célula? Porque quando a galera chegar, eu quero arrumar assim, e eu quero botar um pisca, e eu quero botar uma decoração, e a galera vai comer um lanche massa, que não sei o quê. Você fazer toda essa preparação para receber a galera na sua célula. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Existem duas coisas, duas formas de você fazer. Existe o fazer, que aí é aquela história do feito, né? Eu fiz minha célula. Beleza, você está fazendo a sua célula. Ou existe o fazer a célula com todo o seu meode, com todo o seu muito. Você fazer a melhor célula. Você ir para a célula e até você se surpreender da célula tão boa que você fez. Você dizer, eita, poxa, eu fui bem hoje. É você fazer aquilo que você, se alguém perguntasse, você ia dizer, não, eu não poderia ter feito mais nada. Eu dei o meu melhor. Vocês estão entendendo? Lá em Jeremias 48:10, fala, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Para Deus, tem que ser muito, muito. Deus fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E eu não sei você, mas eu tenho muito temor do que Deus fala. Eu tenho muito temor, acho que é por isso que eu estou tremendo aqui. Porque quando a gente faz algo para Deus, não pode ser algo de qualquer jeito. Lá em Colossenses 3:23, diz, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como o Senhor, como para o Senhor, e não para os homens. E aí entra aquela história. Se eu tenho que fazer todas as coisas com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, e eu tenho que fazer todas as coisas como se fosse para o Senhor, eu tenho que fazer todas as coisas com toda a minha força, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Vocês estão entendendo? E aí entra todas as áreas da nossa vida. Todo mundo sabe, né, que eu trabalho lá no melhor shopping dessa cidade, que é o Shopping Pátio Maceió. O shopping que vocês frequentam. E eu tenho um princípio desde que eu entrei no shopping. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu faço como se fosse para o Senhor. Lá eu faço parte do marketing e eu cuido de toda a parte do online. Então, tudo que é de online, evento e essas coisas eu cuido. E aí, recentemente inaugurou uma loja lá, a Vila Trampolim. E aí a minha chefe veio falar comigo, ela disse assim, Fernanda, eles tinham inaugurado num dia, e essa inauguração não tinha sido tão legal. E aí ela disse assim, Fernanda, o proprietário está falando comigo, dizendo que ele está muito preocupado, porque ele inaugurou a operação e tipo, não está dando bem, a operação não está legal. Ela disse, ajude ele, faça aí alguma postagem, pensa aí alguma estratégia, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, o meu emprego, ele não é só fazer um marketing para as lojas. Eu sempre penso que tem algo por trás. Tem pessoas que investiram ali, tem sonhos. E eu falei, meu Deus, eu estava sem total ideia, assim, eu estava tipo, meu Deus, não sei o que é que eu faço. Parece que quando alguém pressiona, você fica mais, né, querendo fazer melhor ainda. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui orar. Aí eu tenho uma salinha lá, né, que todo mundo acha que é a salinha da criatividade, mas é a salinha que eu oro.
Aí eu cheguei lá na salinha e meu Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu preciso ajudar esse proprietário, né? Ele tá precisando de ajuda e tal. Eu orei, meu Deus, aí Deus me deu uma ideia. Eu chamei meus modelos, o Galvão e a Duda. Aí eu fui lá, eu fiz o vídeo, aí eu orei antes de postar. Eu, Senhor, que dê muito certo essa postagem. É algo simples, tipo, eu faço isso todos os dias. Eu faço postagem todos os dias, mas dessa vez era algo diferente. Eu sabia que Deus ele tinha que fazer algo naquela postagem. E eu orei para fazer a postagem. Aí antes de postar, meu Deus, por favor, que dê muito certo. Amém. E aí, beleza, eu postei. Aí quando foi ontem, as meninas que trabalham comigo mandou uma mensagem, dizendo que o proprietário falou bem assim, minha gente, a loja tá muito cheia, eu não sei o que está acontecendo, tá bombando de gente na loja e toda vez que eu pergunto, a galera diz que veio pelo Instagram do shopping. Aí eu cheguei lá no grupo e falei assim, gente, eu orei por isso. Essa não foi uma postagem normal, eu orei para que essa postagem alcançasse as pessoas. E por que eu falei isso no grupo? Para elas saberem que eu orei pela postagem. Porque tudo que eu faço é para o Senhor. Então, se Ele me ajudou, essa postagem ela tá quase chegando na maior postagem de todo o Instagram, assim, para vocês terem noção de todo o Instagram do shopping. De todas as postagens, tem 6.000 postagens, ela vai se tornar a primeira, tipo, a maior. E isso eu tenho certeza que é porque eu orei por essa postagem. E eu falando assim parece algo simples, né? Mas se você estiver num trabalho, você precisa entender que você está fazendo isso para o Senhor. Esse proprietário está super feliz agora e eu falei, eu cumpri minha missão. Eu tenho uma missão no meu trabalho, que é ajudar os lojistas, que é ajudar o shopping, é ajudar as pessoas que estão trabalhando lá. Se você tem um trabalho, você tem uma missão nesse trabalho. Você não pode fazer ele de qualquer jeito, reclamando. As pessoas vão ver que você tem que ser diferente. Você vai chegar lá, vai estar todo mundo reclamando. Ah, mas eu não aguento mais trabalhar. Ah, eu estou cansada. E você vai estar lá, eu vim cumprir o meu propósito. Da mesma forma que você vai fazer uma célula, você vai trabalhar. E Deus ele vai usar a sua vida no seu trabalho. Tudo que você fizer tem que ser com o... Esqueci, meodes. Tem que ser meode, tem que ser muito, muito. Não tem meiro. Não tem, vou vender a maquininha e vou botar qualquer taxa. Você tem que ajudar o seu... Como é? O seu cliente. Você tem que ajudar. Se você tiver lá, sei lá, eu não sei, o emprego de vocês... Você precisa fazer com que isso seja para a glória de Deus. Você precisa fazer da melhor forma possível. E aí, eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Ela fala assim, a pessoa intensa, ela procura dar um significado em tudo que ela vive. Quando você vive com intensidade, você percebe o que é o mais importante. E eu acho muito incrível essa frase, o que é o mais importante? Fala assim, o que é o mais importante? Eu tô sem óculos, né? Eu fico olhando assim, eu não tô vendo o rosto de ninguém. Será que eles estão entendendo? Mas enfim. A pessoa que tem intensidade, ela coloca significado em todas as coisas. E a pessoa que é intensa, ela sabe o que é o mais importante. Eu tenho um testemunho, não um testemunho, mas é uma história, né? Eu e o Ramon, o nosso casamento é algo muito importante. Casar é algo muito importante. Casar é algo muito importante. E quando você casa, você coloca toda a sua intensidade na organização do casamento. Você fica tipo assim, meu Deus, é uma loucura. E não sei o que, você está trabalhando, mas você está pensando no buffet, no bolo, no salgadinho, até a forminha é por fora do doce, que não sei o que. Aí você fica, misericórdia, isso é uma loucura. Tipo, você coloca toda a sua intensidade naquilo. E aí, a gente foi muito intenso no nosso casamento. Mas tem algo que a gente tem muito firmado na nossa mente. Tem algo mais importante. E aí a gente deixou claro que a gente nunca ia deixar de fazer uma célula, a gente nunca ia deixar de cumprir uma escala,
a gente nunca ia deixar de fazer nada por conta do nosso casamento. Porque existe algo que é mais importante. Fala assim, tem algo que é mais importante. E aí, né, a gente lá estava na correria de fazer os convites. Aí a gente fez os convites, aí eu inventei de botar trufa no convite. Não sei para que eu fui fazer isso. Aí eu tinha que entregar esses convites em um único dia. Aí o Ramon, a gente vai entregar todos os convites de todos os padrinhos, de nossos pais, da nossa mãe, da nossa irmã, todo mundo no mesmo dia. Aí a gente foi lá naquela correria toda para entregar o convite. Aí do nada a gente tava lá, tinha entregue quase tudo, 3. Aí a gente lá naquela correria, aí liga, Ramon, o fulaninho não vai não poder cumprir a escala do louvor. Aí eu olhei assim, você não vai não. A gente tem que entregar esses convites, porque se essas trufas derreter, a gente vai perder os convites. Aí ele, mas também não tem ninguém pro louvor, eu preciso ir pro louvor. Aí eu, tá certo, então assim que terminar o culto, a gente vai entregar os convites. Aí ele foi, deixou, a gente tava lá, tudo entregando os convites, deixou de entregar os convites, veio aqui pra igreja. Aí cantou no louvor, aí depois do louvor teve discipulado, teve não sei o que, aí teve que fazer um atendimento, teve que fazer um DI. Aí eu, não, deixa pra lá, vamos entregar no outro dia. Quando chegou no outro dia, a trufa tava tudo derretida, eu só faltei matar o Ramon. Aí eu, mas eu falei pra você que não ia dar tempo. Mas aí depois eu pensei, poxa, tem algo que é mais importante. A gente tem uma missão. Todo mundo do louvor sabe que a gente fala. Nossa missão é não deixar faltar o louvor na igreja. E não importa o dia, não importa o que a gente está fazendo, se tiver algo imprevisto, existe algo que é mais importante. E a gente vai estar aqui para cumprir isso. E aí, beleza, aí todo mundo que eu ia entregar, eu avisava que estava tudo melecado de trufa lá e não sei o quê. Mas existia algo mais importante. E isso a gente não negocia. Fala assim, o que é o mais importante, a gente não negocia. E aí, falando sobre amar muito a Deus, eu acho que tem uma questão muito forte, que é sobre inconstância. Nós precisamos amar a Deus, mas nós precisamos amar muito a Deus, mas nós precisamos começar logo. E a gente deixa para depois. Essa semana eu não consegui organizar a célula, mas a partir da próxima semana eu organizo. Essa semana vai ser a última semana. Aí quando chega na segunda, você não planejou nada, aí você não fez nada, aí você vai deixando, e você vai deixando, e você vai deixando. E eu vivi uma experiência muito forte sobre isso, que me trouxe um senso de urgência. Eu tenho uma discípula, que era uma consolidação nessa época, que ela mandou uma mensagem, assim, era um dia de célula. Aí ela mandou uma mensagem, ela disse assim, eu preciso conversar com você agora. E eu estava no trabalho. Aí eu falei, então, agora eu não posso, mas vamos para a célula, tá tudo certo para a gente conversar na célula. E aí ela falou assim, mas eu preciso que seja agora. Fala assim, agora. Aí eu, beleza, essa pessoa parou de me responder, a gente foi pra célula e tal, de noite, né? Só que aí quando foi durante o dia eu recebi uma ligação. E aí, um auê todo, resumindo a história, essa pessoa, ela tentou tirar a sua vida. E aí, nesse dia eu fiquei, meu Deus, era pra eu ter ido lá conversar, mas eu tava no trabalho, não sei o quê. E aí essa pessoa tentou tirar a sua vida, mas graças a Deus o Senhor, Ele deu uma segunda chance. E aí eu falei, não, mas agora eu não vou vacilar. Eu comecei a consolidação. Essa pessoa foi para o Revisão de Vidas. Lá no Revisão de Vidas ela encontrou o propósito dela. Ela encontrou a direção da vida, que ela estava perdida, que ela falava que ela não sabia mais o que fazer da vida dela, que ela falava que ela não sabia qual a direção que ela ia seguir. Ela encontrou lá no Revisão de Vidas. E aí ontem a gente fez uma célula. E nessa célula ela levou uma pessoa. E essa pessoa aceitou Jesus. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, a gente precisa trazer as pessoas agora. Se a gente não tivesse focado no agora, lá naquele dia, Deus o livre, não sei nem lá o que teria acontecido. Mas
se a gente não tem esse senso de urgência, a gente acha que está tudo bem. A gente acha que as pessoas não estão pensando em suicídio. A gente acha que as pessoas não estão pensando em tirar a sua vida, passando por depressão, passando por uma tristeza, pensando desanimado, pensando em largar a célula, pensando em largar tudo. A gente olha tanto assim a superficialidade que a gente não sabe o que as pessoas estão passando lá dentro. A gente vê uma célula que tem 5 pessoas, mas uma daquelas pessoas que você está pregando, ela pode ter tentado tirar a vida dela, mas porque ela estava na célula, ela desistiu. E às vezes a gente não tem esse senso de urgência, de fazer a melhor célula, de chamar todo mundo, de convidar todo mundo. A gente não tem esse senso de fazer o muito para Deus. A gente faz de qualquer jeito. E às vezes o qualquer jeito pode ser a vida de alguém que estava tentando tirar a própria vida. E é esse senso de urgência que o Senhor está nos chamando hoje. Eu confesso que eu nunca pensei em ser líder de célula. Eu acho que quem me conhece sabe que eu nunca estaria aqui pregando. Tem 8 anos, 7 anos, sei lá. Acho que vai fazer 8 anos que eu estou na Sara Nossa Terra. Mas demorou muito tempo para eu querer aceitar o meu chamado. Para mim seria impossível estar aqui, assim, pregando, no louvor principalmente. Eu era tipo aquela galera que estava no show de talentos. Quem estava no show de talentos do IV? Um dia eu fui vocês, só que eu era pior. Eu passei 3 anos para criar coragem. E aí eu ficava nessa, né? Meu Deus, mas eu não quero liderar, mas eu não amo a vida. Mas teve uma coisa que me fez mudar de ideia. E eu sempre vou falar sobre isso, que é sobre a Gleice. E ela sabe disso porque eu falo sempre para ela. Hoje eu posso dizer que eu vivo intensamente a minha missão, porque teve alguém que viveu intensamente a missão dela por minha vida. Eu passei 5 anos na liderança da Gleice, não foi? Uns 5 anos. Desde os 14 anos. Minha gente, olha isso, a Gleice está velha. Eu cheguei aqui na igreja e eu era terrível, assim. Eu acho que a Gleice tinha medo de mim. Porque eu lembro que nas consolidações, ela fazia as consolidações das meninas tudo assim na frente da igreja. Mas quando era comigo, ela me levava para lanchar. Aí me trazia um presentinho. Aí eu, meu Deus, eu acho que ela tem muito medo de mim. Porque eu dava cada fora na Gleice, eu dava cada patada. Eu ficava olhando assim, mas tipo, ela não desistiu de mim. Ela não desistiu de mim. Eu passei por muito processo. Muito processo. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tava tipo assim, meus pais tinham acabado de se separar. Todo dia eu falava a mesma coisa para a Gleice. Eu passei 4 anos sem falar com meu pai. E toda vez eu falava para a Gleice a mesma coisa do meu pai. A mesma coisa. E assim, ela sempre me escutava. E às vezes ela falava umas coisas e eu não aceitava não. Eu falava, não, mas isso está errado, você só fala isso. E eu falava a mesma coisa. Mas ela não desistiu da minha vida. Ela não desistiu do meu propósito. Eu não queria ser líder de célula, ela fazia um discipulado só comigo. Porque todas as outras meninas tipo, já era líder de célula e tudo. E eu não queria, não gostava daquele assunto. Aí ela fez um só comigo. Mas ela não desistiu. Às vezes, nós que somos líderes, a gente desiste fácil das pessoas. A gente desiste fácil, porque ela não quer agora, deixa pra lá. A gente trata as pessoas como se fosse assim, né? Não quer, a fila anda. Não, as pessoas elas só precisam encontrar o propósito. A gente não pode tratar como pessoas descartáveis. Tá tudo bem, a pessoa passou 10 anos na igreja servindo. E aí ela desanimou. Deixa embora. Desanimou, já acaba velho. Não, a gente não pode perder aquele senso do propósito pelo qual a gente foi chamado. A gente não pode perder a visão de que ela continua sendo uma vida, que ela continua sendo um propósito. E eu lembro, né, que a gente assistiu um filme que eu acho, toda vez que eu assisto esse filme eu choro, que é aquele lá de Uma Vida com Propósito. Quem já assistiu, que é o da menina lá do colégio do Columbine? É Columbine? É Columbine. Que teve um atentado no colégio e... Pronto, a gente não conhece.
Esse filme ele fala muito ao meu coração sobre propósito. Aquela menina, quando ela era criança, ela escreveu na mão dela e ela disse assim: essas mãos, elas vão, eu não lembro exatamente a frase, mas elas vão ser usadas para tocar outras pessoas. E ela passou, né, por esse momento tudo lá no atentado e tal. Mas resumindo, essa menina ela morreu nesse atentado, mas ela deixou um legado. Todas as pessoas lembravam de como que ela tentava tocar a vida de todo mundo naquele colégio. E é assim que eu quero ser lembrada. É assim que vocês devem querer ser lembrada. De que a Fernanda do shopping, ela tentava falar de Jesus a todo momento. De que a Fernanda, que é minha amiga, ela falava testemunho a todo momento. A Fernanda do louvor, a Fernanda do louvor, eu já estou cansada. Eu falava assim, eu quero ser lembrada da Fernanda do louvor, não. Eu quero ser lembrada da Fernanda que ganhava vidas, que ministrava em célula, que pessoas tentou suicídio, mas ela foi lá e cuidou da vida dela. Eu quero ser lembrada pelo muito que eu dei para Deus. Eu não quero ser lembrada por, ela batia a meta e tudo bem, ela fazia o que tinha que ser feito, mas só fazia. Eu não quero ser de qualquer jeito, eu quero ser lembrada pela intensidade que eu coloco nas coisas. Eu quero ser lembrada pelo muito que eu dou para Deus. Vocês estão entendendo? Nesse filme, a menina ela fala uma frase assim: Jesus, ele deu a vida dele por mim, e eu vou dar a minha vida por ele. E eu não sei se você entende, mas isso é muito forte. Feche seus olhos e fala assim: Jesus deu a vida dele por mim, e eu vou dar a minha vida por ele. Você entende como é forte dar a vida? Dar a vida para alguém? Isso é tudo. Mas eu vou dar a minha vida tirando o meu relacionamento. Eu vou dar a minha vida tirando aquilo que eu não concordo da igreja. Se eu não concordo, então eu dou tudo menos isso. Eu vou dar a minha vida, mas se alguém me pedir para fazer alguma coisa de errado, eu vou fazer. Quando a gente fala que a gente vai dar toda a nossa vida, é sem pensar em nada em troca. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu vou colocar Deus em primeiro lugar, porque todas as coisas serão acrescentadas. Mas eu estou colocando Deus em primeiro lugar porque eu quero as coisas acrescentadas. Aí eu fico olhando assim, vai perder tempo, porque Deus sabe do coração. Mas se eu fizer uma grande oferta, eu vou receber o proporcional a essa oferta que eu estou dando, porque eu sei que quanto mais eu semear, mais eu vou colher. Então eu vou fazer um investimento de oferta. Eu vou fazer um investimento aqui de oferta, porque pelos meus cálculos, se eu ofertar isso, eu vou receber isso. Não é assim. Não é assim. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente entende que Ele não deve nada pra gente, pra mim, pra você. Ele não deve nada. Mas eu entreguei minha vida para Deus. Por que Ele não está me dando um casamento? Porque Ele não te deve nada. Você é eternamente devedora dele. E tudo que Ele te dá é um presente. Não é obrigação. É consequência. Ele olha o seu coração. Mas eu fiz uma grande oferta e não aconteceu nada na minha vida. E aquela pessoa que estava lá no altar contou da oferta dela e ela teve um testemunho. É sobre o coração. É sobre se você está dando o seu muito ou se você só está dando porque você quer as outras coisas. É se você está fazendo a célula por fazer ou se você entende a importância de fazer a célula porque pode ter alguém que está tentando tirar a vida, como o exemplo que eu dei. É se você entende que você está liderando equipe, liderando no trabalho, mas tudo isso tem um significado. A pessoa intensa, ela dá um significado às coisas. Ela não faz nada que não tenha um objetivo. Ser intenso é simples. Nós só precisamos entender o que é o mais importante na nossa vida.
Nós só precisamos entender que Deus, Ele quer o nosso muito. E nós só precisamos amar a Deus. Não é difícil ser intenso. Não é difícil fazer uma célula toda semana se você ama a Deus. Se você quer dar muito para Ele. E se você sabe o que é o mais importante. Eu queria que você se colocasse de pé. E que você... E que você fechasse seus olhos. Amém. Coloca a mão no seu coração. Amém. Eu queria que a gente fizesse um momento agora de transparência com o Senhor. Talvez tudo que eu tinha ministrado, você tenha se identificado com algum ponto. Talvez você tenha pensado, Senhor, eu não tenho te tratado como mais importante. Tem algo que é mais importante na minha vida. E para saber o que é mais importante é simples. O que você mais investe tempo na sua vida é o que você trata como mais importante. Talvez você tenha falado, Senhor, de verdade eu não sei se eu tenho amado ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todo o meu muito. Eu não sei se eu tenho dado o meu muito ao Senhor, ou se eu só tenho feito por fazer. Eu não sei, Deus, se eu tenho olhado para as pessoas e esquecido que elas são vidas que importam. Talvez, Deus, eu tenha perdido a minha intensidade. Eu tenha perdido o meu muito. Eu tenha perdido a minha vontade de fazer o teu propósito na minha vida, de cumprir o teu propósito. E eu queria que vocês tirassem um momento com Deus, falando isso para Ele. Falando, Senhor, tira tudo, Senhor, tira tudo que toma o teu lugar. Tira tudo, Deus, que tomou o teu lugar. Eu quero, Senhor, continuar apaixonado pelo Senhor. Eu quero continuar, Deus, com a mesma intensidade de quando eu iniciei. Eu quero, Deus, continuar dando tudo para o Senhor. Senhor, me ajuda a ser alguém mais intenso. Me ajuda a ser alguém, Senhor, que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Não deixa, Deus. Não deixa, Deus, que as coisas se tornem comuns. Tudo que nós fazemos para o Senhor é precioso. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem um significado. Tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser excelente, Deus. Fala para Ele o quanto que você o ama. Senhor, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma, Deus, de toda a minha força. Eu te amo com todo o meu muito. Não porque o Senhor vai me dar algo. Não porque se eu amar ao Senhor acima de todas as coisas, o Senhor irá acrescentar as bênçãos. O Senhor não me deve nada, Deus. Sou eu que devo para o Senhor. Sou eu que devo, Deus, entregar a minha vida. Entregar toda a minha vida, Deus, para ganhar outras vidas. Senhor, coloca um senso de urgência em nosso coração. Senhor, coloca um senso de urgência. Tem pessoas que precisam de nós. Tem muita gente que precisa de nós. Um dia alguém, Senhor, deu o seu muito para ganhar a nossa vida. E nós queremos retribuir. Nós queremos retribuir, Deus.
Feche seus olhos. Tire esse momento para falar com o Senhor. Tire esse momento para falar com o Senhor. Nós chamamos, Senhor. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se estou te amando mais. Vamos declarar isso. Estou pegando fogo, A chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se nós te amamos mais. estou te amando mais. Declare daqui. E daqui daqui a 1 milhão de anos estarei. Queremos entregar o nosso mundo, E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. por toda a nossa vida. Declare. E daqui e estarei. E daqui Clarice, mais uma vez. Faça disso a sua oração. Faça disso a sua oração. Fala, Deus. Eu perdi a minha identidade, mas eu ainda te amo. Senhor, eu te amo acima de tudo. Eu te amo porque o Senhor é o mais Levante suas mãos. O Senhor é o mais importante. Ainda estarei, ainda estarei, e ainda estarei, e ainda estarei, eu ainda estarei, e daqui só as vozes, e daqui a 1 milhão de eu te amo, Diga isso pra eu Ele. te Nós te amo, Essa é a nossa canção. e a minha canção Nós te é amamos, eu te amo, Nós te amamos. te amo, te amo.
Essa canção é eu te amo. A minha canção, e a minha canção é eu te amo. E daqui e estarei apaixonado por ti. E daqui e ainda estarei, e ainda estarei, e ainda estarei. Eu queria fazer um momento. Se você um dia já queimou pelo Senhor, mas hoje percebe que tem algo que está mais importante, que teve algo que tomou o lugar do Senhor. Se você percebe que a forma que você amava o Senhor mudou, e você precisa de ajuda, você precisa de ajuda para queimar outra vez, para receber um fogo novo, uma paixão nova. Se você quer se tornar alguém mais apaixonado pelo Senhor, alguém mais intenso, alguém que quer entregar o seu muito para Deus. Talvez você seja um líder de célula, seja um novo crente, não importa. Se você pudesse vir até aqui na frente, nós vamos fazer um momento de entrega ao Senhor, um momento de renovo, de falar: Senhor, eu quero viver o muito. Eu quero ser alguém que não vai fazer a célula de qualquer jeito. Eu quero ser alguém que vai fazer a melhor célula. Eu quero ser alguém que não vai trabalhar de qualquer jeito. Eu quero ser alguém que não vai andar na rua de qualquer jeito. Eu vou dar significado para todas as coisas. Tudo vai ter um propósito. Por um momento, Deus, por um momento, Senhor, eu não te tratei como mais importante. Mas eu quero renovar, Deus, o meu compromisso com o Senhor. Eu vou fazer todas as coisas com intensidade, com meode, com muito, muito. Eu vou dar o meu muito, muito para o Senhor. Eu queria que você falasse isso para Deus. Oh, Senhor, me perdoa. Me perdoa se eu fiz as coisas de forma negligente, se eu fiz de qualquer jeito. Me perdoa, Deus. Eu te amo, Senhor. Fala que você o ama. Fala que você o ama. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Não é pelo que o Senhor pode fazer por mim. Eu não tenho célula. Eu não tenho a minha célula porque eu tenho que fazer, mas é porque eu me sinto devedora. Eu me sinto devedora de tudo que o Senhor fez na minha vida. É porque eu te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu tudo. E a minha canção é eu te amo. Eu te entrego, essa é a nossa canção. E a minha canção é eu te amo, eu te amo, te amo. E a minha canção é eu
E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. Amém. Coloca a mão no seu coração. Eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. Queria que vocês declarassem: Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu quero te receber como meu Senhor, como dono da minha vida. Eu quero iniciar uma nova história. Senhor, eu quero que o Senhor seja o mais importante. Eu quero que o Senhor seja o primeiro. Em nome de Jesus. Amém. Se você que está nos visitando, ou talvez você está afastado do caminho de Deus, e você sente essa vontade de renovar a sua aliança com o Senhor, ou de começar seu relacionamento com o Senhor, o Senhor, Ele quer começar uma grande feito na sua vida, uma grande coisa na sua vida. Da mesma forma que Ele fala pra gente dar o nosso muito, é porque Ele entregou o seu muito. O Senhor, Ele entregou o seu Filho para morrer em seu lugar, porque Ele te ama. E quando eu falo que a gente não deve nada para Ele, e quando eu falo que Ele não deve nada pra gente, que é a gente que deve para Ele, é porque Ele morreu pelos nossos pecados, é porque Ele nos trouxe a vida, é porque Ele tira a gente de uma situação de pecado, uma situação de tristeza, uma situação de abandono, para uma situação de alegria, uma situação de viver em família. Então, se você fez essa oração e você quer que Jesus ele seja o mais importante na sua vida, que Ele seja o dono da sua vida, eu queria que você viesse até aqui na frente para a gente estar orando. O louvor vai cantar mais uma vez essa canção. Não tenha medo. Não tenha medo de viver um relacionamento com o Senhor. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. E a minha canção é: Não tenha medo de começar de novo. Não tenha medo de se reconciliar com o Senhor. E a minha canção é: te amo, te amo, te amo. E a minha canção é: te amo. E daqui a 1 milhão de anos estarei e daqui a 1 milhão e ainda estarei. Glória a Deus. Ainda dá tempo. É a melhor decisão. É a melhor decisão. É
esse lugar que todos nós pertencemos. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que é o Senhor da sua vida. Não tem outro Deus. Não tem outro Deus. O nosso Deus, Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai, Ele te ama. E Ele fala que quando um pecador, ele volta para os braços dele, tem festa no céu. Tem festa no céu. Amém? Eu queria que quem tivesse aceitando Jesus viesse aqui na frente, colocasse a mão aqui, assim no coração. Todos vocês estendessem as mãos. E se tem alguém que ficou com vergonha de vir até a frente, você pode fazer essa oração e depois procura o seu líder. Amém? Coloca a mão no seu coração. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu único Senhor, como meu Salvador. Me perdoa pelos meus pecados. Escreve uma nova história. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, essa foi a melhor decisão que vocês tomaram. Eu tomei essa decisão lá atrás. E eu digo a vocês que eu não sou mais a mesma. Eu mudei para melhor. Com certeza. O Senhor, Ele me deu um destino. O Senhor, Ele me deu uma nova história. E é por isso que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena amar ao Senhor. E quando a gente recebe ao Senhor, a gente ganha uma nova família. E eu queria que vocês dessem uma viradinha assim. E a minha canção é: eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a minha canção é: eu te amo. E daqui e essa areia e daqui e ainda essa levante as suas mãos. ainda prepare essa canção.